gente está hoje indo para a reunião número 54 e a gente está finalizando um ano, eu pensei foi da gente bater o papo, fazer algumas reflexões sobre assim, o que que a gente acha que funcionou bem, o que que não funcionou tão bem, o que que precisa de melhoria e bater um papo geral sobre assim e ver se a gente consegue sair com um plano em mente ou sugestões de melhoria. Eu pensei da gente bater um papo de forma geral, sabe? Beleza? Bom, eu vou fazer uma introdução, então, do que eu tinha imaginado para poder comentar, não só aqui da reunião entre nós, mas também para poder comentar com quem não vê o que que a gente tem feito e como que a gente tem utilizado os formatos aí nas últimas reuniões. Algumas delas têm assim um nível de discussão maior, outras, às vezes, o debate fica meio em cima do que a gente teve de experiências e tal. Mas geralmente as nossas reuniões, onde a gente dá uma aprofundada maior, a gente são pautas que a gente levanta anteriormente e aí tem um trabalho de pesquisa que traz alguma coisa e a gente debate, tem uma experiência, uma publicação, um vídeo no YouTube que a gente usa como norte para poder orientar o nosso debate. E nesse sentido, acho que a primeira coisa a ser comentada é isso aí. É, do que, pelo menos uma sugestão do que eu tenho visto aí nas nossas últimas reuniões, é que a gente não faz uma boa reunião com tema colocado de última hora, porque não dá tempo da gente planejar direito esse conteúdo, não dá tempo da gente poder buscar material bibliográfico ou material para a gente poder debater, e aí a gente limita um pouco em cima do que a gente sabe para aquele momento. Então, ou seja, acho que meu primeiro comentário nesse sentido aí é se a gente conseguir aí para frente e trazer e sugerindo temas com uma antecedência maior, a gente consegue elevar a qualidade do debate e a gente consegue trazer um material mais rico para ser discutido. Sem dúvida que, com o planejamento, o rendimento é muito maior, né? É necessário um mínimo de organização para a gente ter um resultado mais produtivo, sem dúvida, né? Então, é importante a gente fazer uma avaliação nesse sentido para a gente definir os próximos passos. Afinal de contas, o ano que vem já está aí. Programar, né? Nos reprogramar para o próximo ano, para ser mais exato. E planejar de uma maneira de podermos caminhar de forma com mais resultados, vamos dizer assim. É, e, Complementando aí, Mauro, obviamente a gente não está, a gente não precisa fechar o canal do assunto emergencial que surgiu de ontem para hoje e que a gente entra com ele com a cara e com a coragem, que é o que a gente é o que dá para aquele momento. Isso é só um comentário em cima de assim, Uhum. do que quisermos aprofundar com qualidade e ter um debate de nível mais profundo, a gente precisa de algum tempinho. Então, mas a gente não precisa mudar em nada o que a gente tem feito aí para trás, quando surgem temas emergenciais, quando surgem temas que é o que está acontecendo naquele momento, né? Mas havendo possibilidade, havendo uma reflexão sobre eu gostaria de debater esse ou aquele tema, ele ser tratado com uma certa antecedência é legal. E complementando essa questão também, eu vou usar como exemplo a, a aula que o Mauro deu no dia sobre os ceibuns, os chocolates e os albinos. Aquele dia foi uma aula assim, numa profundidade muito grande, mas vocês vejam que eu sabia disso porque eu estava conversando com o Mauro nos dias anteriores,
ele se preparou para dar aquela aula, assim como com a experiência, a vida de professor, ele se preparava para poder dar uma aula, ele se preparou para aquela aula. Então, nesses momentos, a gente vê a diferença do que é quando a gente tem um material assim já previamente sugerido e preparado. E a outra sugestão também, na carona disso aí, mas um pouquinho diferente, é nós também buscarmos, à medida que as dúvidas surgem nas nossas vivências dentro dos nossos criatórios, a gente também buscar o que a gente encontra de referência para a gente poder trazer para o debate, para a gente poder enriquecer o debate, porque uma coisa que fica bem claro também é porque muitas vezes fica-se numa expectativa assim, não, o Mauro vai falar e vai ensinar sobre determinada coisa. E além de do conhecimento disponível ser bem mais abrangente do que o Mauro deu conta de absorver ao longo da vida, cada um buscar também referências externas que reafirmam ou que questionam o senso comum, isso enriquece o debate e a gente dá uma turbinada bem mais, a gente debate em uma profundidade bem maior esses temas, né? Exatamente isso. Eu já comentei anteriormente e volto a dizer, a necessidade de cada um de nós buscar e estudar, porque é só assim, né, que a gente vai conseguir caminhar mais, porque cada um encontra uma coisa e, consequentemente, né, dessas descobertas, desses encontros, trazendo para o grupo, isso ajuda a enriquecer a nossa discussão, né? Cada um pode ter acesso a fontes diferentes. Então, é importante estarmos sempre buscando informações e, com isso, ter a possibilidade de trocarmos figurinha no bom sentido, né? Lembrar dos tempos de moleque que a gente colecionava álbum, tinha que trocar figurinha, senão ninguém consegue preencher o álbum. Ninguém consegue comprar todas as figurinhas, dá sorte de ter todas. Então, temos que fazer essa troca de figurinhas. Não, eu acho essa ideia de formato muito interessante. E essa questão de tentar preparar, eu acho que rende muito a discussão. Mas o que eu queria mesmo ver é se a gente não conseguisse propor uma antecedência, por exemplo. A gente tenta manter uma agenda de assunto prévio, né? E a gente vai tentando debater no grupo para ver o que cada um pode levar diferente sobre o tema. Por exemplo, a gente está falando lá no grupo muito de Artemia agora. Então vamos falar assim, o que um tem de experiência de Artemia? Vamos ter assim, na semana daqui, reunião daqui 2 semanas, que a gente vai falar um pouco de Artemia, a gente separa o material, alguém traz experiência, alguém levanta os problemas que ele tem e já chega com o dever de casa pronto. O que vocês acham dessa questão? É isso aí mesmo. A ideia é justamente nesse sentido aí, Anjo. Tanto da gente conseguir antecipar mais os temas, como também de uma participação efetiva de quem quiser propor temas também. Porque com a vastidão do conhecimento que está aberto hoje, com não só o Google, mas com ferramentas de busca disponíveis, igual a gente tem hoje, qualquer investigação que a gente fizer, a gente consegue trazer material novo e que acrescenta e que traz novos olhares sobre os temas todos. Então, acho que isso aí que você está trazendo complementa e estamos no mesmo sentido, estamos falando mais ou menos a mesma língua. Viu? Se quiserem, eu posso até tentar um modelo assim, de, por exemplo, a gente marca com uma antecedência e eu fico. Eu tenho maior facilidade, eu estou com mais tempo porque eu estou no doutorado, eu vou vai entrar de recesso agora de aula, então eu vou estar mais tempo. Então, surgindo os temas, eu acho que eu posso separar alguns e já boto lá no grupo, igual eu fiz naquele do fator de lotação. Eu juntei um monte de artigos e soltei lá no grupo antes. Acho que eu posso contribuir dessa forma, não por esses meses aí para frente. O que vocês acham? Excelente, Positivo. excelente. A gente já vai colocando mais ingredientes aí nessa salada, porque, gente, é impressionante.
é impressionante assim a amplitude das conexões que a gente consegue fazer hoje com temas que às vezes parecem diversos e sem conexão, e que a hora que a gente entra estudando por um outro ângulo, a gente vê assim outras formas e outras possibilidades que às vezes a gente está explorando pouco, né? Eu acho que tem algumas questões assim que a gente precisa ir pensando, afunilando, enfim, né? Eu e a partir, mas é importante que isso seja a partir da nossa prática, entendeu? Assim, a partir daquilo que a gente está vivenciando no quintal, né? Nas caixas, enfim, para não ficar viajando demais na maionese, assim, uma coisa que não é a nossa realidade. E aí eu acho que isso, assim, a gente veio, né, até aqui discutindo bastante, acho que avançamos muito, assim, do ponto de vista da discussão genética, enfim, né, embora tenha muita coisa ainda para discutir, mas, assim, a gente avançou bastante nisso. Bom, do ponto de vista prático, o que a gente tem hoje, entendeu? O que eu tenho aqui, o que o Mário tem, o que o Hermínio tem, o que o Mauro tem, o Minoro tem, enfim, para a gente começar a funilar. Porque o que eu estou vendo, assim, né? Que a gente tem no grupo ali algumas pessoas que são criadores mais de larga escala, digamos assim, né? De uma escala um pouco maior. Tem uma galera que é um pouco de uma escala um pouco menor, enfim. E como é que a gente. E aí a minha dúvida é como é que a gente converge isso, sabe? Assim, de bom, vamos selecionar. O que a gente tem hoje em termos de raças no Brasil? Onde é que a gente está hoje? Para mim, essa é a questão. Entendeu? Porque assim, quando eu vejo um vídeo que o Mauro posta dos borboleta lá, que ele vem trabalhando há 5, 6, 7 anos, e eu vejo uma foto de um borboleta que sei lá, que foi baixado da internet, enfim. Qual é a distância entre que a gente está daquele borboleta lá que foi baixado da internet, entende? Assim, o que a gente precisa para chegar lá? Se a gente tem aqui um processo que vem sendo desenvolvido, entende? Eu acho que está faltando, assim, não é que está faltando, acho que é uma coisa que precisa a gente aproximar aquilo que é o sonho daquilo que é a nossa realidade, né? Eu até esses dias postei aí uns vídeos que eu coloquei um peixe, o nome dele era expectativa e o outro era realidade, né? Porque assim, bom, qual é a nossa realidade a partir daquela expectativa que a gente tem, né? Tá, então eu acho que a gente precisa avançar no tema da alimentação do ponto de vista bem pragmático, assim, daquilo que a gente tem hoje. O que eu estou vendo? Essa linhagem de oranda tailandês, aquela cauda, aquele rabão gigante, tal, ele tem uma necessidade nutricional que não é a mesma de um Ryukin, por exemplo. Então a gente precisa avançar um pouco nessa perspectiva até para poder, enfim, avançar na seleção dessas linhagens, né? Sobre a questão, né, de material bibliográfico, interessante isso que o Ângelo falou, né? E interessante também que ele está no doutorado, e quando a gente está num estudo mais aprofundado, então se fica meio que expert, né, para conseguir material para estudo, né? Então, Ângelo, o Negashimasu, né, por favor, né, continue na busca, né, de material para compartilhar conosco, né? E eu aqui, na medida do possível, né, na medida do possível, vou vendo lá no Google Tradutor, né, uma forma de traduzir e subir os textos, né? Subir o material meio que traduzido para facilitar aí para nós, para as reuniões, né? É interessante essa questão de programar, né, os assuntos, né, as pautas das reuniões, e eu penso assim em dividir, né?
E essa forma como a gente dividiu, acho que está ótimo, sabe? Assim, primeiro vem, tipo, assuntos gerais, depois vem o assunto proposto, e depois os encaminhamentos, né? Eu tenho notado que a gente, sem querer, faz dessa forma, né? E tem sido ótimo, sabe? Tem sido ótimo isso aí, tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso. Então, nos assuntos gerais, a gente pega aquilo que está nos afligindo. Não sei, a Clodia Artemia. Ah, está tendo muito calor e eu estou perdendo meus peixes, está dando pico de amônia, né? Não sei o que fazer e tal. Então, tem sido ótimo isso aí. Primeiro, assuntos gerais, né? Depois, o assunto da reunião proposta e os encaminhamentos, né? Para as próximas reuniões, reuniões futuras, né? Eu acho que está ótimo esse modelo. Está muito bom. Era isso que eu queria comentar. Eu concordo com o Minoro, né, que o formato está ok. Agora, a gente tem de fato que. Porque temos que lembrar o seguinte, né? As reuniões ela tem o papel, tem o papel de autoajuda, vamos dizer assim, né? Do grupo, das pessoas que estão envolvidas, né? Aqui no grupo, né? Contar seus perrengues, né? Seus êxitos, enfim. E resolver situações críticas, né? Que ocorrem, às vezes, na criação. Mas tem um outro lado, né, que é extremamente importante, que é a divulgação também, né? Então, para a pessoa, para o leigo, né, ou uma pessoa que, às vezes até com uma certa experiência, mas que acessa lá o canal, né, é, eu acho que essa organização é fundamental, né, no sentido de ter uma temática clara em cada reunião, a principal, né, clara em cada reunião, né? Se a gente pegar os exemplos que a gente vê nos canais do YouTube, por exemplo, né? Se você pegar aquele canal do Lei, né, por exemplo, por que que ele está há tanto tempo? Tudo bem que ele tem uma produção, né, grande, né, do ponto de vista produção que eu digo, com certeza não é só ele que faz aquilo, né? Você vê claramente que tem por trás ali uma equipe técnica, né, que o apoia, né? Mas tem uma temática muito clara, né? Com um grau de informação mediano, né? Alguns pontos um pouco mais, outros um pouco menos, mas no geral mediano, porque ele quer atingir esse público leigo, porque o papel dele é de divulgação, de informação séria, né? Mas que todos consigam compreender, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que tem esse lado que a gente tem que refletir também, né? Para o nosso dia a dia, os encontros aqui, eu acho que tem sido excelente, né? Assim, a gente traz as dúvidas, discute, busca um tema, etc. Agora, o outro lado é que a gente tem que refletir um pouco, né? Porque a ideia principal é essa de, quer dizer, um ponto crítico aí, importante, é de fazer crescer o interesse por esses peixes, né, pelos kingdoms, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante e nós temos que refletir bem, né? Os temas não podem ser muito áridos, né? A ponto de afastar as pessoas, né? Se a gente partir para coisas muito técnicas, né? E, por outro lado, também não pode ser muito básico a ponto de falar, não, isso aí eu não preciso ouvir, né? Eu já sei, né? Então, assim, por isso que essa temática a gente construir com antecedência, eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, 2024, teremos o quê? 24 reuniões, sendo 2 mensais, é isso? Então, se tem 24 reuniões, dá para a gente planejar aí, pelo menos com alguma antecedência, né? Talvez aí pelo menos 6 meses, né? Não sei, ou 10 reuniões, a gente planejar um conjunto de temas, né? E por último, né? Eu não sei se é uma necessidade específica minha, né? Pela inexperiência ou pela carga de informação que foi muito grande, mas eu acho que num dado momento nós temos que revisitar as variedades, sabe? Porque as coisas mudaram muito nessas 54 reuniões, né? Se a gente pegar a visão nossa lá do início, né? Assim, da maioria daqui, obviamente, né?
E a visão que nós temos hoje, eu acho que houve um amadurecimento muito grande, assim. Então, eu acredito que, num dado momento, eu acho que é importante a gente revisitar as variedades, as raças, para a gente poder talvez trazer novas imagens das próprias dos próprios peixes ou de outros para rediscutir alguns pontos aí e eu acho que fortalecer alguns caminhos, né? Porque a carga de informação é muito grande, né? Que a gente recebeu nesse período todo. Eu digo que às vezes é uma questão até pessoal, pode até ser, né? Porque eu de fato não estou num momento que eu não consigo dedicar assim do ponto de vista de estudar, aprofundar, né? Então, sendo bem franco, o momento que eu tenho é esse. O momento que eu tenho é esse aqui. Até que eu fico bem ansioso perguntando se vai ter missa, se não vai ter missa, porque o momento que eu tenho é no domingo nessa hora, sabe? A correria assim do dia a dia. Talvez acho que grande parte de vocês também, né? Mas então, eu não sei. Eu acho que, por exemplo, né, a gente tem falado, tem sido postado aí acho que, se não me engano, tanto o Emerson como o Ederson postou esses dias, né? Cometas e tudo mais, né? A visão de cometa que nós tivemos naquela reunião, que foi acho que no início desse ano, né? Foi ali antes um pouquinho da exposição que nós fizemos, que é aqui de BH, né? De março. Ela já mudou. Para mim, pelo menos, já mudou muito. O que era cometa lá, o que era o Yanagi, o que era. Então, quer dizer, eu acho que isso evolui, né? Então, num dado momento, a gente vai ter que revisitar, fazer uma nova leva, né? Passar pelas raças de novo, tá? Com um grau de amadurecimento diferente do anterior, tá? Sugestão, né? Então é isso. Revisitar não só as variedades, as raças, mas revisitar processos, parâmetros de água, experiências, isso aí é cíclico, né? Porque a gente está em rodadas que às vezes podem parecer que são repetitivas em cima dos mesmos temas, mas são rodadas onde a gente amplia ou conecta o tema com outras relações e o negócio fica bem mais abrangente. Estamos tendo um problema global nesse momento de mudança de foco da juventude, com um olhar muito mais para as telas, para as tecnologias, que eu não vou adentrar por esse assunto, porque esse assunto tem sido amplamente discutido. Mas o que eu quero dizer, isso conectando com a fala do Ederson, é que nós não temos um diagnóstico brasileiro, nós não temos um órgão que apoia nesse sentido, apesar de ter algumas iniciativas aí por alguns órgãos públicos. Nesse sentido, a gente não vê assim nada efetivo. Mas eu acho que o Ederson trouxe um olhar muito interessante, que é a questão assim, então, se a gente não tem um olhar para fora, tendo uma estatística, mas a gente sabe que os números são pífios e que, em termos de qualificação e abordagem desses temas, o nível é muito baixo de forma geral, o que me trouxe a lembrança, a hora que o Ederson estava falando, foi que, às vezes, o nosso foco tem que estar muito mais em cima dos nossos objetivos. Então, assim, independente de qual que é o contexto por fora, o que a gente dá conta de fazer? Então, dentro do que a gente dá conta de fazer e alinhando com os nossos objetivos, e isso conecta com isso que o Hermínio está acabando de trazer, eu acho que foi super nobre a gente ter feito as rodadas que fizemos na apresentação das raças, das variedades, as rodadas que nós fizemos em termos de critérios de julgamento, pontos de atenção, porque aquilo ali desenvolve a acurácia do olhar. Na hora que eu estou olhando para um peixe, uma coisa é ficar olhando para um peixe nadando, e outra coisa é desenvolver o olhar, já vendo posição de natação, vendo a dinâmica do nado, já olhando para as nadadeiras, proporção. Esse tipo de coisa é só a prática. E, nesse sentido, como a gente não vai conseguir ampliar o olhar olhando o Brasil, acho que se a gente definir bem o nosso foco como grupo, que é focar e isso aí acho que nós somos muito felizes, desde o início das nossas falas, de não queremos reinventar a roda,
não queremos desenvolver raças brasileiras, pelo menos como primeiro objetivo, e sim os primeiros objetivos estão muito mais ligados em vamos aprender quais são os critérios de qualidade, vamos aprender o que tem de raças no mundo, e nesse sentido, pegando esse apanhado como um todo, que eu acredito que a gente colocando essas premissas como sendo a nossa linha mestra em termos de qualidades, em termos de raças, melhoria e aprendizado do manejo de forma geral, para mim o que está ficando claro se a gente conseguir ampliar o número de pessoas que se interessem em desenvolver essas falas, desenvolver o raciocínio sobre os químicos de uma forma mais técnica, eu acho que esse aí que é o nosso objetivo, e esse processo eu não tenho dúvida que ele vai ser lento, e não é por coincidência que acho que quase todo mundo que está aqui, talvez com exceção ali do, do Ângelo, todo mundo mais de cabeça branca, porque é a realidade desse momento. Então, e é como a gente vai conseguir atrair novos olhares, eu acredito que mostrando o que é peixe de qualidade, mostrando o que a gente pode evoluir nesse sentido. Tá, então, assim, eu acho que, cara, se lá na Indonésia o peixe tem a cabeça quadrada, redonda, com um triângulo, isso é lá. Aqui, o que a gente tem? E o que a gente quer, onde que a gente está tentando chegar? Eu acho que essa é uma questão importante, assim, desse grupo, né? Tem outros grupos, enfim, outros que podem ter outros objetivos, mas eu acho que a gente tem que ter essa noção, assim, qual é que é a realidade nacional, o que tem aqui, o que a gente pode, aonde a gente pode chegar. Acho que isso é uma questão importante. Assim. A outra questão que eu acho que é um desafio nosso, eu já comentei algumas vezes no grupo, enfim, e que não é um desafio fácil de atingir, é a gente chegar no aquarista. A gente tem muita postagem, muito conteúdo de criação, de robista, enfim. Como é que a gente chega no aquarista? Entendeu? Aquele cara que pagou R$ 1.600, R$ 1.000, R$ 800 de um peixe num leilão. Pegou o peixe, levou para casa e botou o peixe no aquário porque ele acha que é muito bonito. Eu acho que a gente tem que pensar como é que chega nesse cara. É essa galera que vai dar a dimensão, assim, e vai ajudar a divulgar os guingos de raça. Enfim. Não tem uma receita para isso, mas acho que a gente precisa pensar nessa questão dos aquaristas, assim, né? Como é que a gente potencializa, enfim, e como é que a gente produz um conteúdo, porque esse conteúdo não é um conteúdo para aquarista que a gente está produzindo agora, nesse momento, né? Mas como é que a gente produz um conteúdo, eventualmente, para chegar no aquarista que o cara olha, não, ó, eu quero um Yanagi de Mequim, porque esse peixe é fruto de um processo de seleção, não sei o quê, papapá. Então, acho que esse é um desafio nosso. Acho que a gente tem para 2024, assim, acho que a gente tem um desafio que é a gente chegou a fazer um contato lá atrás, eu pelo menos, né, fiz e tento ir mantendo e tal com o Lei do canal Goldfish Corner lá. A gente fez já 13 exposições presenciais, uma virtual. Acho que a gente podia tentar, né, ver como é que faz essa relação aqui da realidade nossa para fazer uma aproximação com ele, porque na verdade uma aproximação com ele é uma aproximação com a China, né? Assim, da realidade que a gente tem aqui e tal. Acho que agora a gente já pode se desafiar a isso. Fazer esse contato para ver qual é o nosso desafio mesmo, assim, onde é que a gente está na fila do pão, né? Em termos internacionais. E aí a outra questão que eu tinha notado aqui é um pouco assim, quais são as
as demandas, né, de entendimento e tal que a gente tem em nível de criação. Aí é nosso mesmo, né? Não é para criador, para aquarista e tal. É a demanda nossa de criação, assim. Bom, vou voltar lá. A gente precisa entender a questão nutricional, tá? Isso é um ponto. A gente precisa entender a questão sanitária, tá? Isso é um ponto. Então a gente tem um calendário, né, Mário? Assim, pensar um calendário de questões, enfim, que a gente vai poder e dar tempo a preparar, chamar gente, enfim, para fazer as reuniões, né, ao longo de 2024. Acho que é isso, sim, basicamente isso. Mas eu só quero voltar. Eu acho que é importante a gente ter a questão do foco no aquarista. Isso é importante. Como é que a gente faz esse link, né? E como é que a gente faz esse link com da nossa realidade com as demandas que a gente tem. Eu não sei não, viu, Ederson, mas eu acho que quem paga, eu não vou nem dizer R$ 1.500, não, quem paga R$ 500 num King, eu não vejo na categoria aquarista, não. Está na categoria entusiasta, entusiasta com dinheiro, mas isso aí é o 0,0000 alguma coisa. Mas eu estou fazendo esse comentário pelo seguinte, porque eu e o Mauro tivemos conversando sobre isso há uns dias atrás. Se a gente falar assim, em focar no aquarista, aí a gente vai lá, a gente tem que ir lá para o chão para assim, para como soltar um peixe de dentro do saquinho, como, né, regular a bombinha, como montar um primeiro filtro e tudo mais, e que aí eu acho que tem grupo pra caramba aí, tem muito material na internet aí, eu acho que a gente desviaria o nosso foco nesse sentido. Agora, essa pessoa que busca um peixe dentro de padrões raciais, que quer conhecer um pouco mais, é mais ou menos dentro desse rumo aí do que a gente vem trabalhando, é que eu vejo assim da gente conseguir ter alguma algum conteúdo de interesse para esse perfil. Porque se a gente quiser descer lá na base da pirâmide, eu acho que a gente se perde. Como é que a gente atrai esse cara para uma lógica de king de raça? É isso. Primeiro, uma pessoa que se dispõe a pagar um valor desse em King, ela tem noção, pelo menos básica, de manutenção do bicho. Senão ela vai comprar e ele vai morrer. Né? O que nós temos de diferente nesse contexto é que tem pessoas que são curtidores de um King de qualidade. Ele não vai nem reproduzir esse peixe, às vezes, ou na maioria das vezes. Ele compra para o deleite dele de ficar observando, vendo um peixe de qualidade, e dizer, olha, eu tenho um peixe de qualidade assim. Acabou. Eu vejo isso, por exemplo, nos leilões de Nishikigoi. Periodicamente, né, o pessoal, criadores de Nishikigoi, né, tem os seus leilões e tal. Então, várias pessoas que compram carpas, né, levam para ter um bicho diferenciado no seu tanque, para ele poder apreciar. A maioria não vai nem reproduzir, não tem vivência nenhuma, experiência nenhuma em termos de reprodução. Ele encontrou um peixe que agradou, tem um padrão de qualidade que está referenciado e os outros confirmam, ele paga para ter. Né? Infelizmente, o Ederson, vou fazer um comentário que nós temos que cair para a nossa realidade. Nós estamos engatinhando ainda. Nós não temos nem clareza de raças. Se a gente observar aqui no grupo, por exemplo, eu vejo com algumas, alguma frequência até a dificuldade do pessoal interpretar qual é a raça daquele peixe. Então, esse é o nosso momento ainda. Nós temos muito que caminhar. Acho interessante o que você pontuou de tentar levantarmos o que nós temos no Brasil. Sim, o Mário tentou fazer isso. Há um tempo atrás, colocou um questionário. Quantas pessoas responderam?
Então, ficou, como diz, uma tentativa de baixíssimo resultado. Mas eu não tenho nada contra, não. Eu acho que é importante, se nós conseguirmos, acho que pode ser um ponto para o nosso ano que vem, levantarmos o que cada um de nós tem em termos de raça, até mesmo para frente, para intercâmbio. Né? Olha, quem está trabalhando com raça tal, as colorações dentro dessa raça, eu acho que é um ponto importante para nós começarmos a ter noção do que nós temos, que a gente também não sabe. Entre nós não sabemos. Por exemplo, é claro que você tem os orandas tailandeses, tigrados, tal, que ficou, acho que está claro para todo mundo. Você vem fazendo um trabalho muito bacana, né, de garantir esse padrão de qualidade, né, que é fundamental, né? Mas e os demais? O que os demais estão fazendo? Eu entendi perfeitamente. Eu acho que é importante, sim, a gente ter um levantamento mínimo, pelo menos, né? Talvez, Mário, voltar a apresentar para o pessoal aquele questionário para a gente tentar, nesse momento atual, que já mudou bastante ao longo desse período todo de percurso, creio que poderá haver mais interesse, né, do pessoal em participar, que não aconteceu da vez passada. Era uma tentativa, mas a gente estava, acho que, muito cru ainda. E, como diz o Mário, a gente tem que engrossar o caldo, pô. Então, vamos trabalhar para engrossar o caldo. E na expectativa de chegarmos lá. Mas nós temos muito que caminhar, o Ederson, comparado com o pessoal asiático. A realidade lá é outra. Só fazer um comentário que eu acho que a gente, na fila do pão, Ederson, a gente, é, a gente tem assim, tem a fila do pão e tem a gente de longe olhando a fila do pão. Eu acho que a gente está nessa posição. A fila do pão está lá, ó. E a gente olhando para ela de muito longe. A gente está fora da fila. Pedindo moeda na fila do pão. É. Onde a gente está na fila do Não, pão? Do lado de fora. mas é importante a gente ter clareza disso para a gente poder trabalhar e melhorar isso. Sim, Né? claro. Surge de diferente, igual a gente vem conversando. Olha, pintou algo diferente aqui, eu não tenho condições de dar continuidade. Alguém quer fazer? Você está fazendo isso, Ederson. Né? Garantir backup com outros que estejam interessados. É esse o caminho. Mas nós temos muito que caminhar, muito quilômetro para rodar ainda. Pode ter certeza. Uma coisa assim que eu acho que nós temos que ressaltar é que os movimentos que a gente veio fazendo, apesar de já termos feito 3 exposições presenciais e uma virtual, esses são os primeiros movimentos. E eu acho que talvez, primeiro, esse é um processo demorado para ele se consolidar e para ele poder subir qualidade. E agora que a gente começa a ter peixes torsai, nissai, agora a gente já dá para poder dar uma engrossadinha nesse caldo aí em termos de participação de peixes, e talvez essa seja a nossa maior conexão com esse eu não vou chamar de aquarista, igual você comentou, não, você falou um outro nome depois, né? Esse admirador aí, como disse o Mauro, esse entusiasta que está querendo um peixe bonito, um peixe diferente. Então, as exposições, a participação e a melhoria da qualidade do que a gente estiver conseguindo levar, talvez seja o nosso maior potencial de criar esses links com pessoas interessadas e pessoas que venham, de repente, a somar também no futuro próximo. Vocês tocaram em 2 assuntos aí que eu já venho quebrando a cabeça tem um tempo já, que é a questão da juventude no aquarismo, né? E a questão do aquarista, né? Da galera entrosar mais, de divulgar certas coisas. Quanto à juventude, acho que assim, eu sempre olhei isso eu tenho um registro, o Facebook dá o registro lá do perfil dos usuários, né? Em questão de idade, de região. A maioria dos meus clientes, de quem acessa a minha página, inclusive no site também, eu tenho algumas métricas eu consigo de idade, são entre 30 e 50 anos. É muito difícil uma faixa etária jovem. Aí esses dias lá no grupo apareceu aleatoriamente lá no YouTube, eu tava vendo o negócio de Artemia, da Artemia, que é o negócio que o Fábio falou de
Minouro de artêmia magnética lá, do cisto magnético. Aí apareceu um moleque lá da Austrália, eu soltei lá no grupo, que ele começou com um aquarinho de brincadeirinha, e quando eu fui vendo o histórico, né, o canal dele dos vídeos do início pro final, foi exatamente isso. Ele tinha um aquáriozinho, ele gostava, ele tinha uns 30 litros o aquário, uns 40 litros, e ele começou a criar lebiste e camarão. Eu tinha 2 aquáriozinhos e camarão cardinal. Aí começaram a reproduzir, porque reproduz, ele começou a vender. Aí ele começou a vender para outros aquaristas e hoje ele tem um galpão gigantesco, onde ele reproduz cascudo, ele reproduz acará-bandeira, reproduz ciclídeo anão, reproduz porrada de lebiste. Então, eu acho que nessa questão de trazer a juventude, é a gente tentar mostrar que o aquarista, ele não é um hobby em si só. Você pode extrair alguma coisa dele, né? Você pode extrair uma, um ganho financeiro, você pode comercializar. Eu tenho vários exemplos lá no Espírito Santo que a gente faz com meu pai, de gente que a gente monta sistema para vender lebiste para floricultura na cidade, porque a floricultura compra rapidinho, compra em grande quantidade, vai lá, leva 100, 200 lebiste, que não é uma quantidade difícil de produzir. Você faz lá seus 80 centavos, R$ 1 cada um, paga a raçãozinha, então o hobby fica autofinanciável. Então eu acho que tentar mostrar um pouco desse lado, não sei em quais condições, né, porque varia muito regional, por exemplo, mas lá no Espírito Santo eu tenho vários exemplos de gente que começou no aquarismo e começou para reproduzir para vender. Não começou por amor, começou como uma brincadeira para fazer um troco. E eu acho que dá para explorar isso aí de alguma forma. E a outra coisa sobre aproximação de aquarista é difícil, porque nessa questão de relação de consumo de aquarismo envolve muito a moda. Eu percebo que já tem quase 10 anos que eu trabalho com isso, e você tem modas muito. São modas, teve. Quando eu comecei, ainda estava no finalzinho da moda do ciclo africano, então o ciclo africano tava. Todo mundo postava vídeo de ciclo africano, todo mundo montava quadro de ciclo africano. Que veio depois os discos, aí depois veio os jumbos, que os jumbos ficaram muito tempo, aí os jumbos tá na fase do jumbo agora. Na questão dos Kingos, teria que, para aproximação, a divulgação teria que encontrar alguém disposto a divulgar King. Eu acompanho certas pessoas, né, que trabalham como influencer e nessa área de aquarismo, eu acho muito importante, talvez, tipo assim, você tem um descarte que você vai jogar fora, você dá um descarte para o sujeito, para ele fazer vídeo, talvez ele faça. Então, você ganha uma divulgação dos seus peixes, da sua criação, só em doar um peixe que você não tem valor de criação, né? Não tem talvez uma genética ideal para continuar procriando, mas para um aquarista, em questão de admiração, né, possa ter um valor muito alto. Então, eu acho que o caminho para botar o King no lugar de destaque no aquarismo nacional é encontrar gente disposta a divulgar o King como isso. Porque se não encontrar ninguém divulgando o King como isso, nos aquaristas mesmos, que é o cara que não sabe como é que funciona o filtro, vai ser muito difícil ele ganhar esse destaque sem essa divulgação. E quem é criador dificilmente tem tempo para isso, porque está muito ocupado com a criação. Então, talvez encontrar os parceiros certos para divulgação, igual eu falei, não é difícil. Tem gente que é tão. Só de você dar o peixe, ele faz a divulgação para você, ele cria, então, faça propaganda da sua criação. Então, talvez seja um caminho a discutir, a levantar, que possa ser bastante útil aí nesse tema. Para finalizar aqui, realmente não vale a pena voltar por esse negócio de aquarista, de eu tô nessa tem 10 anos, eu tô largando por causa disso. É insuportável, gente. São ciclos e a cada 2 anos renova, então a cada 2 anos você tem que começar do básico de novo com o grupo que está se formando. Então, dar murro em ponta de faca continuamente, gente. Deixa para quem tem disposição, deixa para quem está começando e está fazendo o canal. Acho que talvez agregar esse pessoal que esteja produzindo conteúdo seja muito mais interessante do que tentar da gente consumir o nosso tempo nisso. Somando a isso que você trouxe, eu não sei se a gente está na fase dos jumbos, não. Eu acho que a gente está muito mais na fase dos marinhos, por uma série de razões. Primeiro, porque é o que a gente está vendo nas exposições
principalmente de São Paulo, foi o que a gente acabou de ver nessa exposição que teve aqui em Minas no mês passado, de, sei lá, não contei, mas vamos dizer que tivesse 50 estandes, de 50 estandes, 45 estavam ligados a aquários marinhos. Do mar, eu não falei do marinho porque a gente sempre trabalha, porque o marinho sempre teve um mercado muito grande. Sempre teve mercado muito grande. Mas, tipo assim, a gente sempre trabalha na questão do marinho e das modas de água doce, porque o marinho, ele não tem essa diferenciação. Você tem um marinho de carnívoro, que só vai ter tem gente, e pouca gente tem uma garopa, um peixe maior carnívoro, o resto é tudo recife de coral que cabe todo mundo junto. Então, você não tem uma diferenciação assim muito grande de segmentos igual tem na água doce. Mas eu concordo que é exatamente isso aí. O marinho ele gera muito mais dinheiro, você tem um valor agregado muito mais alto, mas acho que ele não concorre com o de água doce. Eu acho que são aquarismos diferentes, assim. Sim. Agora, foi muito interessante você ter falado sobre conectar e buscar os parceiros certos, porque nesse sentido aí é que eu vejo que a gente conseguiu uma evolução enorme aí nos últimos tempos. E aí eu estou falando em parceiros, não estou me referindo só a patrocinadores, não. Mas é porque isso aí reforça a questão que eu acho que a nossa iniciativa de maior potência em termos de visibilidade e de conectar, não só com patrocinadores, mas com produtores de conteúdo do outro lado também, é pelas exposições, pelo aumento de participações, pelo aumento de gente nas exposições. Porque não adianta a gente querer também, com uma estrutura, quer dizer, eu ia falar com uma estrutura muito reduzida, mas assim, a realidade é sem estrutura, porque a gente faz as coisas na cara e na coragem, acredito que a gente dispersar e querer ampliar demais o nosso leque de coisas a serem feitas, nós precisamos de um pouco de foco para a gente saber assim, essa iniciativa ela tem potencial de conectar e trazer essas outras pessoas? Eu estou acreditando muito que sim. Eu tenho ficado muito satisfeito com o que eu tenho visto, e cada vez mais as exposições que a gente foi da turma lá de São Paulo, da MKC, foram interessantes. Depois, a exposição que a gente fez em setembro lá em São Paulo foi legal também, e a gente vê assim, o público vai dando aquela crescidinha assim. Tem pouca gente, mas na seguinte, os que foram na anterior levam um pouquinho mais, que levam um pouquinho mais, e a gente vai vendo o movimento aumentando. Então, eu acredito que nessa iniciativa aí, ela está muito conectada com isso que a gente está planejando. Então, pensando aí em tudo que vocês estavam falando, estava fazendo uma autoanálise aqui. Eu fui na exposição, né, do ano passado, e aí o professor comentou sobre os questionários. Pelo que eu me lembro, eu preenchi o questionário e para você ver como a gente está gatinhando ainda. Eu não tenho nem noção do que eu ia criar naquela época. Se você for lá ver, eu coloquei Pérola, eu coloquei Ranchu, eu coloquei não sei mais o que, qual a estrutura que eu tenho aqui. E só criando Cometa, Shibunki e Wanagi já não cabe. Você vê a falta de preparo. Então a gente está evoluindo, pelo menos já estou na direção certa. E outra coisa que na minha cabeça que ajudaria, que até o Hermínio comentou aí que precisa divulgar, tem que divulgar o que já tem, que é a exposição. E uma coisa que para alavancar a exposição, ao meu ver, é logística. Eu não sei, tanto o Edson quanto o Hermínio, que já distribuíram bastante cachorro igual eu, tem grupos de WhatsApp que o cara transporta só cachorro do Brasil inteiro. Se eu quiser mandar um cachorro para o Acre, igual eu já mandei, o Paraguai, igual eu já mandei, eles levam. Eles vão te dar uma data mais organizado. E aí eu gostaria de saber se alguém sabe se tem isso para os peixes. Porque você imagina aqui em São Paulo quantos nós somos?
Se pegar o pessoal do MKC, mais o pessoal aqui da minha região aqui, o Rafael, o José, o Fábio, eu, né? Quem mais que eu esqueci? Bom, enfim, todos nós. Quantos peixes não poderiam para a exposição? O que encorparia na exposição? E por que não arrumar uma pessoa que faça isso, faça essa coleta e leve? Capaz de sair mais barato do que você mandar pela Jadiolog. Entendeu? Acho que é isso que poderia alavancar um pouco. Eu estou falando isso aqui da minha região, mas o cara poderia ser um... Não sei se existe, né? Queria até perguntar para o Ederson aí por mim, se eles sabem, se eles conhecem. Três partes. Uma parte é assim, o começo da conversa lá do como nos organizar no ano que vem tematicamente nos nossos encontros. Isso aí, ao meu ver, a gente deveria reservar, sei lá, uns 10% dos dias que a gente for fazer para pensar em estruturas para manter a água boa, de como manter a água dos nossos tanques, vamos dizer, com filtros, com sistemas. A gente deveria, perto das exposições, fazer uma repassagem das principais raças, fazer um daqueles treininhos com bola, pegar alguns vídeos e a gente fazer umas notas para a gente praticar, né? Sobre essa parte que o Ederson estava falando e que o Ângelo falou, do mercado, vamos dizer assim, né? Dessa pessoa que gosta do peixe, tipo uma pessoa que gosta de ter um pastor alemão em casa. Eu não quero criar pastor alemão, mas eu gosto de ter um pastor alemão. Eu entendo a raça do pastor alemão, um bulldog campeiro, fazendo um paralelo. Não, eu tenho um Oranda, eu tenho um Ranchu, eu tenho uns Miracel. A pessoa que não quer criar, mas gosta de ter. Eu classificaria essas pessoas como os tanquistas, né? Porque um aquarista tem um aquarinho para beta de 5 litros, é aquarista. Não é esse tipo de aquarista que a gente, vamos dizer, atrai com os nossos encontros, certo? É uma pessoa que tem um aquário já aí de 500 litros, um aquário grande, e que ele tem quinhos, ou no máximo carpas e quinhos, ou tem um tanquinho em casa, tem um laguinho desses bem limpinho, com UV e tudo, e gosta de ter uns peixes bonitos, e os quinhos são grandes candidatos para isso. Acho que a gente tem que pensar nesse público, dos tanquistas e não dos aquaristas, porque os aquaristas é muito grande o universo do aquarismo, você falar. E, vamos dizer, é uma especialização do aquarismo, aquilo que a gente pratica. A gente cria os peixes, mas tem muita gente que tem peixes pelo gosto de ter o peixe, não pelo gosto de criar. Hoje nós temos o problema da juventude, porque eu tenho aqui, nem sou tão juventude assim, eu tenho uns 4, 5 programas de aquário, onde você consegue ter todas as emoções do aquarismo, vamos dizer assim, entre aspas, em 3 horas, coisa que o professor Mauro aí demorou 35 anos para passar por tudo. Tem programas hoje que simulam criação de koi, onde em 25 minutos você faz 25 gerações. Então, como colocar paciência na juventude? Porque essa coisa de dedicar a um hobby, é uma coisa que a juventude de hoje em dia não tem paciência mais para isso. Tem um monte de simulador que dá aquela descarga de prazer em 2 horas, o que a gente demora aí 3, 4 anos. E como que você vai competir com isso aí, né? Eu vejo uma coisa muito muito difícil, não só para o aquarismo, não só para os químbios, mas para qualquer assunto. Porque hoje a turma tem muito atalho e ninguém mais quer andar na estrada, só quer andar em atalho, né? É isso.
Pois é, mas pegando esses seus comentários aí, Fábio, pegando por esse último aí, como conectar com a juventude aí? Porque aí agora eu estou querendo saber assim, e o que que a gente faz com isso, trazendo para a nossa realidade? E aí eu volto reforçando que assim, eu acho que o que a gente, nesse sentido, o que a gente dá, o que está ao nosso alcance é primarmos por fazermos exposições diferenciadas, continuar produzindo material de qualidade e um ou outro que se interessar, isso pode gerar um possível interesse. Assim como eu vejo no seu comentário número 2 também, em relação de, não, nós não temos que conectar, não é com o aquarista, é com o tanquista. O que dá para a gente poder fazer é a mesma coisa, somando aí o que o Emerson trouxe, né? Que gostei muito da fala do Emerson de mostrar o que a gente tem. Não adianta a gente querer ficar sonhando também com coisas que estão fora da nossa realidade. E, para mim, foi uma experiência muito interessante essa exposição que teve em novembro, no mês passado, aqui em Minas, porque era uma exposição grande, era um evento grande para Belo Horizonte, para São Paulo era um evento pequeno, mas para Belo Horizonte era um evento grande. E aí, uns dias antes, eu tinha conversado com o Mauro. Mauro, como é que a gente chama a atenção para os quinguios? O que que nós fizemos? Levamos quinguios grandes. Levamos quinguios grandes, adultos, peixes que enchiam os olhos. Eu tenho uma série de fotos, depois eu posso até colocar umas lá no grupo. Eu tirei foto o tempo inteiro, que eu ficava de longe e vendo todo mundo que ia chegando no estande e com o celular na mão filmando os peixes, porque aquilo não é uma coisa que se vê por aí. Peixes realmente grandes, tinha peixe lá, tinha peixe de 25, 30 centímetros, que enchia os olhos. E uma coisa que me chamou a atenção nessa exposição é que, eu não contei, mas partindo daquela estimativa que eu comentei anteriormente, se tinham 50 estandes, tinham 3 ou 4 que tinham peixes, o resto era equipamentos, rações, coisas diversas. E desses 3 ou 4 estandes que tinham peixes, alguns com uns aquários marinhos, um com os corais, um com umas carpas num tanquezinho pequeno e o nosso com os quinguios. Então, assim, disparado, e eu falo isso, não é a minha opinião só, eu ouvi outras pessoas, disparado, nós chamamos a atenção na feira como um todo. Tá cheio de gente ligando aqui para gente que quer vir aqui fazer uma visita, conhecer a estrutura, como que a gente cria e tudo mais. Então, assim, para mim essa foi uma evidência muito forte de onde que nós temos que focar mais. Eu acho que é nisso aí, é isso que o Emerson trouxe, da gente mostrar o que a gente tem com qualidade e aí a gente destrinchar essas questões de aspectos raciais e mostrar o bicho de qualidade, porque senão a gente fica falando também meio ao vento, sabe? É isso, um pouco assim, quando eu falo no aquarista, né, a gente focar, não é o aquarista, não estou pensando em a gente ficar conversando sobre Meu primeiro aquário. Meu primeiro lugar, assim, é o aquarista que quer ter um peixe que ele diga, ó, cara, esse peixe aqui é foda, entendeu? Assim, esse peixe aqui é bom, esse peixe tem qualidade, né? Ele é filho do peixe que foi lá para a exposição, que ganhou, que não sei o que e tal. Né, é um peixe que tem esses padrões. Eu acho que esse é o desafio, assim, que a gente acho que era legal, assim, a gente pensar isso no próximo período. Como é que a gente faz essa conexão com o Fábio falou aqui do tanquista, enfim, mas assim, é o cara que quer ter um peixe que diga, tchê, ó, não sou reprodutor, não sou criador, enfim, mas esse peixe aqui é bom, entendeu? Esse quingo aqui é quingo de qualidade.
A gente tem isso nos cães, tem isso em cavalo, tem isso em outros animais, pessoas que querem ter isso. Acho que é legal a gente pensar nessa perspectiva, assim, né? Que é quem quer valorizar o peixe de qualidade. Eu acho que isso é importante. Entendeu? Quem é que valoriza o peixe de qualidade? Bom, tá, é aqui, é essa galera aqui. Acho que é isso. Não estou pensando aqui em a gente falar em ciclo como é que chama lá dos. Bom, enfim, né? Não estou pensando em como é que funciona um aquário, mas sim galera que quer ter um peixe de qualidade no aquário. Acho que tem uma questão aqui logística que a gente tem que pensar, enfim, que é mas aí não é para as nossas reuniões é um desafio, né, que a gente tem que pensar como é que resolve essa coisa de transporte de peixe, enfim. E, e é isso, assim, tá, tem essa coisa da juventude, enfim, que eu acho que tem a juventude, ela é um tudo, né? Ah, juventude. Cara, a juventude quer ter qualidade, quer ter protagonismo, enfim, se a gente apresentar um peixe de qualidade para o jovem, ele vai querer ter. Entende? Assim, eu acho que é eu estou tentando trazer toda essa discussão assim. A gente precisa disputar qualidade nos peixes que a gente vai apresentar. A gente vai apresentar. Se na Indonésia o peixe tem o rabo quadrado, legal. Parabéns para os indonésios. Se na Tailândia os peixes têm o rabo redondo, beleza. Parabéns para os tailandeses. Mas o que que a gente tem aqui? O que que a gente tem que, onde é que a gente tem que focar? Um processo de seleção de ceibuns, a gente tem Oranda, a gente tem Rilkin, a gente tem isso. Onde é que eu posso, como é que eu, Ederson, posso contribuir nesse processo de seleção? Ah, é aqui. Então é aqui que eu vou focar. Né? Então, eu acho que é isso também, assim, um pouco do nosso desafio para o próximo período, de olhar para esse cenário e ver onde que eu posso, onde que eu, Ederson, ou Mário, ou Hermínio, ou Mauro, enfim, Emerson, ou outros, pode focar para ajudar na seleção. E a outra questão é, eu acho que aí, enquanto grupo, né, a gente focar na divulgação dos peixes top, assim, peixe de qualidade. Acho que as exposições ajudam muito nisso, né? Mas como é que e aí, além das exposições, na verdade, é como que a gente divulga as exposições. Para mim é isso, Mário, assim. Como é que a gente divulga o resultado das exposições para dizer, olha, cara, esse peixe, esse peixe é top, muito top, ganhou, para despertar na galera o interesse por o peixe que ganhou a exposição. Acho que aí, eu acho que agora cheguei assim onde eu queria, como é que a gente garante, né, no grupo a divulgação dos resultados, enfim, desse processo. Essa é uma posição interessante, viu, Ederson? Porque não adianta também a gente ter um trabalhão danado, a gente ter essa dificuldade e superar essas dificuldades da logística, fazer uma exposição com peixes maravilhosos e divulgar pouco isso aí depois, né? Buscar quais os canais que a gente consegue é, ampliar essa divulgação. Está anotado aqui, porque nós já temos uma exposição logo ali na frente. Respondendo inicialmente aqui o Emerson, né? Transporte animal, todo mundo sabe que é um problema, né? Seja que animal for, né? Começa daí, né? Os que precisam só respirar ar, né? Talvez seja até um pouco mais fácil, que é o caso dos cachorros, né? No caso dos que ficam dentro d'água, a situação é mais complicada um pouco, né? A pessoa que transporta, além dos cuidados básicos que tem que ter com qualquer animal, ela tem que ter outros cuidados, né? Questão de variação de temperatura, etc., né? Um dos problemas que eu vivi lá atrás, né, com transporte animal, que era dos vaquitas, né?
E esse rapaz, das pessoas que transita no Brasil transportando cães, ele sai lá do Rio Grande do Sul e, quer dizer, ele fica em São Paulo, vai no Rio Grande do Sul e sai distribuindo e levando e trazendo cães para o Brasil inteiro, né? Existem algumas pessoas, né? Um deles eu conheço, né? De fato, ele tem o que eu conheço tem uma qualidade extrema, o cara é extremamente especializado e, pra você ter uma ideia, ele sai mostrando fotos ao longo do percurso do bicho para o proprietário que está vendendo ou que está enviando e o que vai receber, que ele saiba da condição do bicho ao longo de todo o trajeto. Só para vocês terem uma ideia do nível de especialidade do sujeito, né? Pode ter para peixe um dia? Pode. Quem dera, porque de fato é um limitador, né? A pessoa vai em São Paulo, vê lá numa exposição, quer adquirir não sei o quê, mas fica, inclusive, sem saber o que faz, né? Sobretudo o aquarista, o pessoa iniciante e tudo mais, né? Mas então, assim, isso é bem interessante, mas eu não sei se teríamos mercado, assim, como é que funcionaria isso do ponto de vista do mercado, se isso seria suficiente para um cara sobreviver com esse tipo de transporte, né? Mas é interessante a ideia. Bom, um outro ponto, a gente está falando de juventude, de jovem, etc. Eu acho que nós temos que, num dado momento, e não digo só nós aqui do grupo, mas talvez juntar o pessoal de São Paulo, já existem algumas iniciativas, né, inclusive aqui mesmo, de alguma forma tem que atingir, porque onde tem jovem, onde tem criança em quantidade, porque você não vai em casa, você não vai nas casas das pessoas, então você tem que agregar de alguma forma as escolas, né? Você tem que atrair de alguma forma, é o local onde tem as crianças e os jovens, né? Mas não é simplesmente naquela ideia de chegar lá e mostrar os peixinhos, quer dizer, começa por aí mesmo, mas tem que dar algo mais, né? Nós chegamos até a pensar uma vez, eu não lembro qual exposição que foi, Mário, de fazer uma cartilha, alguma coisa assim, né? Não sei se foi o Sérgio que deu essa sugestão, eu estou lembrando aqui algo assim. Mas eu acho que é um caminho bastante interessante, né? Porque o que está acontecendo hoje é que a meninada, eles não têm contato com nada, a não ser cachorro dentro de casa, geralmente toys, né? Cachorros muito pequenos e gato, né? Fora isso, eles não têm vivência nenhuma de natureza, de mato, de bicho. O desafio para uma criança de 5 anos hoje, de pegar um peixe na mão, é enorme. Né? Então, mas na hora que ela pega esse peixe na mão, ela é uma vitória para ela, e aquilo é extremamente marcante, sabe? Então, hoje, eles estão muito afastados dessa realidade, né? Hoje a realidade é essa que nós já falamos, é tecnológica, é celular, é computador, é TV, enfim, videogame. Então, mas na hora que eles têm essa vivência, eu acho que a genética, de alguma forma, ela puxa essas crianças para ver essa realidade mais natural, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, a gente tem que atingir esse público, né? Pensando no caso de futuro, né? De gerar uma geração mais atenta e mais empolgada, né? Como a gente era e ainda somos, né? Mas isso começou num momento lá atrás, com os nossos pais, ou com o vizinho, ou com alguém que nos deu um peixe, ou que nos mostrou aquilo, e hoje em dia está muito fechado, está muito difícil isso, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria tocar. E o terceiro é o seguinte, eu já falei isso, acho que uma vez, não lembro nem qual reunião que foi talvez lá nas primeiras 10, não sei. Nós estamos encaminhando gradativamente, né? Avançando, e engatinhando, né? Mas avançando, né? De maneira lenta, mas eu acho que segura. Estamos criando essa cultura aqui internamente, né, no grupo, e também para quem divulga e acompanha, para quem assiste e acompanha os vídeos e tal. Mas assim, meio que de uma forma meio independente, né? O que eu digo independente é o seguinte: a gente não é filiado a nada, assim, do ponto de vista internacional. A gente não segue nenhuma cartilha, né? Nós estamos, talvez por estar engatinhando, a gente sente ainda que talvez não seja o momento
Mas uma hora eu acredito que isso tenha que acontecer. Se é da China, se é da Inglaterra, se é da Tailândia, mas um dia nós vamos ter que chegar à conclusão que nós temos que vincular, porque a gente precisa ter, do ponto de vista de criação, num dado momento, ter um norte, ter uma lógica, né, de buscar aquilo, né, de buscar padrões, de buscar. Num dado momento, eu acho que vai ter que chegar a isso. Porque não existe em todos os animais, se você pegar quem. Tem as federações, no caso dos cães, por exemplo, né? Você tem que se filiar em alguma coisa para você conseguir, inclusive, entrar num grupo de criadores que possa te dar genética adequada, né? Porque senão você não consegue. São décadas e décadas. No caso dos peixes, aí o Mauro sempre fala, né? Tempo, espaço, né? Para chegar num bicho daqueles que o Ederson, acho que foi o Ederson que comentou, né? Que a gente coloca um peixe do lado do outro, você vê que tem uma diferença enorme, né? Se você olha um peixe que levou talvez 20, 30 anos lá para evoluir, que tem uma genética que guarda lá, por exemplo, o rabo de borboleta, etc, etc. E a gente está construindo aqui, tá, mas será que vamos chegar naquele padrão daqui 15 anos, talvez? 10, 15, 20? Só que nós temos um limitador, né? Você pode importar cachorro, mas você não pode importar peixe. Esse é o grande. De uma certa forma, eu acho que está sendo até positivo para nós do grupo, porque a gente está avançando no conhecimento, né? Porque se talvez estivesse importando, se as importações estivessem todas liberadas, a tentação de adquirir peixes já com um padrão mais alto e depois quebrar a cabeça para tentar reproduzir aquilo e manter esse padrão, que aí que é o grande desafio, né? O Mário falou disso outro dia com os guppies, né? Que às vezes vem um peixe maravilhoso, na hora que chega aqui não consegue tirar de jeito nenhum, né? Na genética dele você não consegue reproduzir e ter a mesma qualidade ou próxima daquela que você trouxe. Mas o que eu acho é o seguinte, num dado momento nós vamos ter que ter um vínculo com alguma organização, alguma federação internacional, porque aí as trocas, né, tanto de conhecimento, etc., eu acho que podem aumentar a capacidade do grupo e talvez até amplificar o conhecimento, não só do grupo, mas de todos que acompanham aí e talvez seja até mais atrativo, né? Assim, para as pessoas que querem iniciar, né? Porque hoje a gente está num estágio ainda muito incipiente, é até difícil, talvez, né, da gente conseguir. O GUP, por exemplo, é um exemplo disso, né? Veja, hoje nós temos um grupo constituído, forte, que está aí inserido nas exposições internacionais, né? E vinculado a uma federação internacional, né? Ou duas até, né? No caso dos GUPs, né? Então, assim, eu acho que num dado momento a gente vai ter que dar espaço, né? Eu não sei se é 2024, se é 2025, né? Para ter parâmetros mais claros e trocas de experiências internacionais, porque por enquanto nós estamos muito focados aqui e na literatura, né? Buscando informações na literatura e focados aqui internamente no nosso grupo, né? Que eu acho que é fundamental, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. É um complemento, né? Eu acho que é isso, né? Mas eu acho importante, acho que foi muito legal você trazer isso aí, porque, assim, do que eu já vi, tem que dar uma escarafunchada, sabe? Mas os Kingios, eles estão muito atrás dos GUPs e dos betas, mas não é só no Brasil, não, é no mundo. Porque a hora que a gente vai nas outras exposições mundiais, é só olhar para as exposições japonesas. As exposições japonesas, eu tenho observado isso há algum tempo. As exposições, elas são a da cidade, daquela estação, daquela raça, só do ranchu, só da raça tal. É diferente na hora que a gente vai, por exemplo, do que eu fui, sei lá, umas 4 exposições internacionais onde tinham quinhos. Eu nunca vi a Associação Mundial dos Quinhos. Não sei nem se ela existe, porque existe a do GUP, existe a do BETA, onde associações regionais já se uniram
em torno de um objetivo maior. E eu acho que parte disso aí não acontecer está ligado também à questão, porque eu acho que é muito moderno a visão que se tem hoje do quindio, do peixinho vermelho, que é o peixe mais comercializado no mundo, e acho que a gente ainda não tem, o público leigo ainda não sabe que existem essas raças maravilhosas, com esses peixes que enchem os olhos. E aí eu estou fazendo esse comentário porque eu acho que essa deficiência não é só no Brasil, não. Essa deficiência é global. Então, mas é muito interessante você trazer isso e vamos ficar antenados. Isso que você está trazendo liga um pouco com o que o Ederson estava comentando também aí, de um contato com o Lei, para a gente poder aumentar a visibilidade e ver o que é possível a gente atingir, né? Deixa eu só ler essas mensagens aqui que foram colocadas depois, né? O Ederson comentando que é muito fora da nossa realidade a gente participar de uma associação internacional, até que eu não vejo que está muito fora da nossa realidade, não. Eu não vejo qual associação participar, sabe? Porque, igual eu comentei anteriormente, não desconheço a associação internacional que abraça os quíndios aí. Então, eu acho que é a gente criar, Mário. Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Ficou bom. Eu acho que é, de repente, a gente propor a criação. E aí vai ter o tamanho que a gente tem, entendeu? Porque, assim, vamos pegar dos cães. Tem a FCI, tem outras associações, enfim, cavalo tem isso também e tal. Como é que a gente pode começar? Que eu acho que esse é o desafio. Como é que a gente pode começar a se articular com o que tem internacionalmente? E aí pega, por exemplo, lá o Lei, né? E tal. Como é que a gente pode começar a fazer essas conexões, enfim, assim. E aí, claro, a gente tem que ter noção que é um movimento modesto, né? Assim, não, a gente não vai querer resolver o problema. Ah, não, agora a gente vai ser o suprassumo do King no mundo. Não. Mas como é que a gente começa a se organizar e ter pequenas articulações, né? Para além daquilo que a gente tem com outras realidades. Então, é um pouco nesse sentido. Do que eu tinha imaginado aí da gente dar uma debatida, tudo isso que vocês falaram, além de estar gravado aqui, eu fui fazendo essas anotações aí de coisas para a gente poder ver assim o que a gente consegue mexer, por onde que a gente consegue é, 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 fazer movimentos que estejam em sinergia com o que a gente está objetivando. Como eu comentei anteriormente, de quase todas as falas aqui, a hora que a gente olha para o plano de ação, bom, e o que é para a gente poder fazer as exposições, quando eu digo as exposições, não só exposições presenciais e exposições virtuais. Quando eu estou falando em exposições, acho que a gente pode relembrar aí a fala do Emerson também, que exposição é expor, né? Então, expor o que a gente está fazendo também, que já é uma grande ajuda. Uma das coisas, à medida que eu fui ouvindo vocês falarem, uma das coisas que eu vi, que acho que a gente está aproveitando pouco, a Leia é que tem trabalhado Instagram e Facebook, as redes sociais, com material da UNACO. E toda vez que sai um vídeo nosso novo aqui do, do GUP, ela divulga isso, ela mostra, mas tem vários vídeos de coisas interessantes, de peixes bonitos, coisas que chamam a atenção, que eu estou bobeando. Então, por exemplo, é só eu pegar, encaminhar isso para ela e colocar ela para poder ajudar a divulgar um pouco mais. Então, é aquela hora que a gente vai conversando e a gente vai vendo assim, ó, comendo mosca aqui em coisas básicas. E acho que foi bacana também a gente ter conversado sobre a questão de temas para as reuniões, mas reforçando aquela última fala minha aí, procurando também quem
quem for sugerir temas e tudo mais, procurar sugerir com antecedência para a gente poder ter tempo de buscar material de qualidade e, principalmente, também, quem for trazer temas também, se possível, trazer um pouquinho de investigação, pode ser no Google, no limite assim do que encontrou, eu acho que já ajuda bastante também para poder o tema ser melhor abordado e isso enriquece os vídeos e enriquece o material aí a ser consultado por outras pessoas. Do que eu estou vendo aqui, acho que o objetivo tá mais do que atingido e achei super importante a gente ter abordado essas questões aqui. E, aproveitando o tema, a gente está pensando assim, como que a gente melhora um pouco as exposições? E uma das coisas que a gente tem visto que tem acontecido algumas falhas, no caso dos guppies e dos betas, por serem muitos peixes, acaba que o sábado começa a inscrever peixe cedo e 2 horas da tarde ainda não terminou de inscrever todos os peixes que chegaram. Então, a gente está planejando para essa próxima de março, o dia 8, que é a sexta-feira, a gente já vai fazer uma confraternização lá no espaço de exposições, para quem for chegando já ter condição de colocar os peixes, de já fazer inscrição para a gente ganhar tempo no dia seguinte no julgamento. E no caso dos quinguios, que não tem o problema do excesso de entradas, mas tem o problema, a questão da logística e dos peixes presos por causa do transporte e tudo mais, já vai estar aberto também na sexta-feira para os peixes já poderem ser soltos, para a gente poder não ficar com aquele problema do peixe chegou e ter que ficar 2, 3 dias preso para poder soltar. Então, acredito que já vai melhorar bastante essa questão também. Não, é importante, assim, para quem tem quinguio, né? E quinguios, é aquele que a gente vem falando, né? Do aquarista que tem quinguio de qualidade, enfim, que acho que está dentro do padrão, poder estar participando também. Isso é importante, né? Então, vai ser em março. A gente está divulgando aí, garantindo a participação dessas pessoas, né? Com seus peixes, enfim, é importante. Eu já comprei as passagens para estar indo. Então, vamos estar lá. Maravilha. Olha lá, o Fábio também já. Bom, então, antes do joinha de todo mundo aí, do tchau, eu vou aproveitar então que a gente está uma semana antes aí para desejar Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo para todo mundo, com as famílias, amigos e etc. Tudo de bom para todo mundo. E acho que a gente está fechando um ano. A gente falou sobre vários pontos de melhoria, mas a gente está fechando um ano com chave de ouro, na minha opinião, porque tudo que a gente se propôs a fazer, nós fizemos. Tivemos um crescimento enorme aí nessa caminhada, somando com a de hoje, aí, nessas 54 reuniões que nós fizemos, e temos um conteúdo riquíssimo para ser consultado e estamos só no início, né? Um abração, então. Bom final do ano para vocês, boas festas aí. Deus abençoe a todos. Bom Natal, bom Ano Novo, muita paz para todos, saúde. Tudo de bom, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, pessoal.